Sejam bem-vindos ao canal Lusitano Vascaíno para mais um vídeo. Antes de entrar no tema, inscrevam-se no canal, é bastante importante a vossa inscrição. Compartilhem o vídeo, deem as vossas sugestões ou deixem as vossas perguntas e deem o seu like para que cada vez mais possamos chegar a mais vascaínos. É muito importante o vosso apoio para que o canal cresça cada vez mais. E neste vídeo, como não poderia deixar de ser, vamos falar do jogo de ontem entre Vasco e Avaí. É mais uma cadeia, a continuação da novela trágica que vai ser esta época, se não houver nenhum tipo de mudanças na justiça, que já tarda. A decisão da justiça tem os seus prazos, mas clamamos por justiça e clamamos para que se cumpra o estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama o mais urgente possível. Porque estes senhores estão a acabar com o Vasco da Gama, estão a acabar com qualquer esperança que os torcedores e associados possam ter no clube. O clube está cada vez pior, cada dia pior, através da condução destes senhores. E por isso precisamos urgentemente de uma decisão o quanto urgente possível. Ontem foi a continuação de uma temporada que se prevê má, horrível para as nossas hostes, as hostes do Vasco. Uma equipa altamente preocupante, altamente horrível e altamente despreparada para os objetivos que um clube como o Vasco deve ter. Ontem foi a segunda derrota, portanto, na competição. Uma segunda derrota caseira, onde outros tempos o Vasco tinha a sua casa como a sua fortaleza. E por isso, num score que levamos em casa de 4-0, neste momento. Perdemos os dois jogos por 4-0 e, analisando o jogo de ontem, foi uma vitória justa do Avaí. Perante a inoperância, a inconsistência e, portanto, a não criação de qualquer tipo de solução para a equipa do Vasco, pela equipa do Vasco, perdemos mais uma vez e perdemos de uma forma justa. A defesa é uma defesa lenta, uma defesa com falta de categoria. Vejamos os dois zagueiros que ontem jogaram. O Ricardo Graça, o melhorzito que temos lá, mas também muito inconstante. O Miranda, mais uma invenção do senhor Marcelo Cabo, que de facto é um zagueiro novo, que é tudo menos consequente com a aposta feita nele. Não tem as mínimas condições para jogar na equipa profissional neste momento do Vasco e tenho dúvidas que alguma vez venha a ter condições para jogar no Clube de Regatas Vasco da Gama. O Léo Matos, que ontem fez um jogo horrível, aliás, está nos dois golos do Avaí. Os dois golos do Avaí resultam de falhas individuais do Léo Matos. No primeiro gol também, com a jogada com o Miranda. Portanto, é tudo demasiado mau. Depois apresenta o senhor treinador do Vasco, apresenta um meio campo com o Juninho, que nunca tinha jogado 90 minutos. Fez um encontro mau, tirou-o no intervalo e depois chamou o Bombeiro Galaza para o meio campo quando já estava 2-0. Enfim, o Vasco apanha-se a perder, não tem qualquer tipo de capacidade de resposta, não tem qualquer tipo de categoria, de classe, nem discernimento para atacar o jogo e para encarar o jogo de uma forma positiva. E isto, depois de estarmos a perder depois de estarmos a perder 2, é esquecer, porque o Vasco não dá a volta. O Vasco custa a marcar numa zona ofensiva. Teve a coragem o treinador de depois tirar o melhor jogador em campo do Vasco ontem, foi o Gabriel Peck, mais uma vez. Aliás, Gabriel Peck tenta remar contra a maré,
mas não consegue face a tanta mediocridade. O Cano, como já disse aqui, parece um jogador, há jogos que parece um jogador banal, e não se admira que o Cano vá-se arrastando até ao final do seu contrato e até arranjar um clube melhor, uma equipa melhor que dê finalmente voz a toda a sua capacidade, a toda a sua classe, a toda a sua categoria. O Vasco neste momento é um clube e uma equipa sem norte, um clube e uma equipa sem capacidade, sem esperança, e é isto que temos e que vamos dizendo desde o início da época. O Vasco é uma equipa de Série B, uma equipa de meio da tabela de Série B, e vou acrescentar, é uma equipa de meio da tabela para baixo agora. Eu acho que antes queixávamos que não tínhamos salários em dia, agora já está o salário todo em dia, mas o que é facto é que esta equipa, constituída por senhores que não percebem absolutamente nada do que é o fenómeno desportivo, esta equipa não está à altura, e nem que tivesse pago os salários adiantados, eles davam mais, por simplesmente não são capazes. A famosa cadeia de incompetentes que temos falado neste canal, sem média e sem qualquer tipo de condicionamento, começa pela diretoria, que é uma diretoria incapaz de oferecer ao Vasco soluções, de oferecer à instituição e aos seus sócios e aos seus torcedores qualquer tipo de esperança no presente e no futuro. Depois vai pelo seu diretor de futebol, que é um completo incompetente e uma pessoa que não tem capacidade nenhuma e nem tem provas dadas no futebol. Não é capaz de gerir o futebol do Vasco, juntamente com uma diretoria e o seu presidente que é omisso e que é incapaz de aparecer nas dificuldades e seja capaz de tomar qualquer posição e qualquer decisão que seja de acordo com os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama. Este presidente, este farsante que está lá, é, se não mais, do que um boneco, do que um homem sem capacidade e sem qualquer tipo de liderança. Estamos entregues aos bichos de uma equipa de futebol fraca, aos bichos de uma equipa de futebol inconsequente, aos bichos de um diretor-geral para o futebol fraquíssimo, horrível, e aos bichos de um presidente e de uma diretoria que é a alma e a voz de um clube sem rumo, um clube sem esperança, um clube que vai pela ladeira abaixo, que não dá qualquer tipo de esperança aos torcedores. Esta é uma diretriz que temos defendido desde o início da época. Esta equipa não está à altura de uma instituição da grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama. Esta diretoria é uma diretoria que está lá apenas por liminares de justiça inconsequentes e irresponsáveis. Que está lá de uma forma fraudulenta, que não tem nada a ver com o apoio da maioria da torcida e da maioria dos sócios do Vasco. Não tem o apoio de nada nem de ninguém afeta ao Vasco. Apenas tem o apoio de farsantes iguais a eles que veem no Vasco um oportunismo e uma necessidade de comer à custa do Vasco. Esta é a verdade que vamos continuar a dizer vezes sem conta, até a Justiça se lembrar a tomar uma decisão e até a Justiça se lembrar a ajudar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Com estes senhores, com estas personagens à volta do Clube de Regatas Vasco da Gama, vamos nos arrastar na época e vamos perfeitamente nos anular na época. É uma oportunidade perdida para o Vasco, será um ano perdido para a instituição e para aqueles que querem ver um Vasco forte, e é um ano em que
vamos continuar aqui neste canal Lusitano Vascaíno a sermos uma oposição fortíssima, uma oposição clara a este caminho penetrado por estes senhores que tentam e querem nos obrigar a ver um Vasco pequeno, um Vasco sem soluções, um Vasco que não está à altura dos tempos e que não está à altura do seu passado glorioso e gigantesco. É este Vasco que nós queremos espantar, é este Vasco que nós queremos fora de São Januário. Queremos um Vasco forte, um Vasco com esperança e um Vasco com o Dr. Levenciano no seu projeto Somamos, cujo projeto Somamos está à altura das responsabilidades e está à altura de um clube como o Clube de Regatas Vasta Gama. É isto que temos insistido e é isto que temos que continuar a insistir, porque o Vasco não pode esperar mais. O Vasco não pode continuar a ser um clube irrelevante no panorama do futebol brasileiro e no panorama do futebol sul-americano. Que ninguém tenha dúvidas, este canal vai continuar a proclamar e a repor a verdade em termos de instituição e em termos do estatuto do Clube de Regatas Vasta Gama. Em termos de um presidente que tem o direito e o dever de estar lá. Um direito proclamado e sacramentado pelos sócios no dia 7, na única eleição que foi de acordo com o estatuto do Clube de Regatas Vasta Gama. Estes senhores são uma cadeia de incompetentes, uma cadeia de incapazes que não oferecem ao clube a mínima perspectiva de um futuro bom e risonho para todos aqueles que amam o Vasco. E mais uma vez digo, demitam-se, porque não estão aí a fazer nada. Demitam-se, porque não têm qualquer tipo de soluções para o clube. Demitam-se, porque cada dia que estão aí é cada dia a mais para o afundanço que vive a instituição, o afundanço que vive toda a esperança que os sócios e os torcedores do Vasco têm nos dias melhores, nos dias que vamos ver de certeza o nosso Vasco a voltar a ser Vasco. E isso é o que nós ansiamos, sempre pelo Vasco e sempre pelo Clube de Regatas Vasta Gama, pela história e a bem do futuro do clube e da instituição, do clube que é gigante e que neste momento está sem perspectivas, um clube que está apequenado e morto, absolutamente morto, que precisa de ser ressuscitado e precisa de ter um caminho certo, um caminho que possa guiar os sócios e os torcedores juntos com um presidente e uma diretoria e gente capaz para profissionalizar o Vasco de uma vez por todas. Este é o nosso desafio e este é o nosso pedido, a nossa proclamação à justiça. Decidam de uma forma rápida, porque o clube não aguenta mais este bando e este bando de incompetentes e este bando de incapazes, esta cadeia de incompetentes e esta cadeia de incapazes que está a dirigir de uma forma fraudulenta, de uma forma que não está de acordo com os estatutos do Clube de Regatas Vasta Gama, o clube de uma forma triste, infeliz para todos os vascaínos, de uma forma humilhante e de uma forma ultrajante para todos os vascaínos. Chega de incompetentes e vamos à luta, vascaínos. Cada dia é um dia a menos na nossa esperança de ver um Vasco fortíssimo e de ver um Vasco gigante outra vez. Mas nós não nos rendemos a um ciclo negro. Não nos rendemos porque honramos simplesmente a vontade e a capacidade de homens que lutaram pelo Vasco no passado e revemos-nos neles e estamos cá para lutar
pelo presente do Vasco e pelo futuro do Vasco, como eles lutaram e como eles fizeram um clube gigante no passado. Por isso, força vascaínos, não nos vamos colocar amedrontados, não nos vamos condicionar a nada e vamos ajudar o Clube de Ratas Vasta Gama a sair do buraco onde estes senhores e outros senhores que ao fim e ao cabo são os mesmos que passaram pela diretoria Campelo, são os mesmos a penetrar esta diretoria e são os mesmos a tomar decisões irresponsáveis para o clube na diretoria de hoje. Viva o Clube de Ratas Vasta Gama, estamos revoltados e estamos angustiados, mas não pararemos de lutar pelo Clube de Ratas Vasta Gama. Viva o Clube de Ratas Vasta Gama, viva o nosso presidente eleito Levenciano e o nosso projeto Somamos. Saudações lusitanas, saudações vascaínas a todos vocês. Vamos à luta, porque o Vasco é nosso. O Vasco é de todos os torcedores. O Vasco é de todos os sócios. E o Vasco não é de senhores que pensam ser os donos do Vasco e que têm que ser expulsos de São Januário, custa quem custar, doa a quem doer. Viva o Clube de Ratas Vasta Gama!